Bolsonaro ascendeu pregando a tal da nova política, de acabar com toma lá da cá e assim por diante. E isso sempre levantou a crítica de que ele não queria fazer política, que ele teria dificuldade por falta de articulação política. E sempre que criticado, ele, seus próprios membros do governo, mas assim também como principalmente seus fãs, acusam das pessoas pedirem corrupção. Então aqui vou, enfim, delimitar o que é uma coisa até não tão complexa, de qual a diferença de fato entre articulação política e corrupção. E não, eu não vou falar aqui apenas pensando no mundo ideal, com uma democracia sólida. Muito pelo contrário, vou sempre tratar aqui do que ocorre, que já ocorreu e que pode ocorrer aqui no Brasil. Pois bem, então se você quer análises políticas sinceras, se também quer aprender sobre ciência, sobre biologia, tratar da questão ambiental, aquecimento global, todos esses temas, se inscreva aqui no meu canal. Esse é o Biologia Política, o canal que eu fiz para discutir esses temas. Então, se você é novo, se inscreva, ativa o sininho e curta a nossa página, com o primeiro link aqui embaixo. Agora, se você já é veterano, se arruma na cadeira, dê o seu curtir, compartilhe com os amigos e vem comigo. É muito preocupante o que está acontecendo recentemente, com o presidente falando, compartilhando textos, dizendo que o Brasil é ingovernável, que corporações dominam a política e você só pode fazer o que elas deixam, ou você usa métodos inescrupulosos. Eu vou comentar sobre essa manifestação, mas ainda assim esse vídeo já é sobre isso, mesmo que eu não sabia que isso ia acontecer, é claro. Mas então esse vídeo é muito importante, peço que você preste bastante atenção. E antes de criticar, xingar, etc., você reflita, e se você ainda discordar, coloque argumentos com argumentos nos comentários, com argumentos racionais, ok? Bom, vamos pro vídeo logo, né? Então vamos começar pelo mais simples, o toma lá da cá. Ou melhor, vamos começar pelo começo. O que é política? A política é toda a relação interpessoal que eu tento exercer poder sobre o outro e vice-versa, consciente ou inconscientemente. Então todas as relações nossas têm a ver com política, é política, e é um jogo de poder, mesmo que você não perceba ou não goste de ver assim. E o que faz uma pessoa sofrer, obedecer você, né, especialmente conscientemente, é quando ela tem medo da sua retaliação, quando ela tem uma grande afeição por você, então ela te ama, ela tem paixão, ela tem grande admiração, ou coisa parecida. Ou o terceiro, ela ganha alguma coisa com isso, ou acredita que vai ganhar algo com isso. O segundo, na verdade, é psicologicamente parecido com o terceiro, porque a pessoa sente que quando está com você ela ganha alguma coisa, ganha felicidade, né? Ativadas áreas do cérebro ligadas à recompensa. Mas enfim, você entendeu. Pois bem, então então, no fundo, toda a política, tirando esses dois primeiros casos, eles vão estar ligados a uma espécie de toma lá da cá. Porque o grupo, uma pessoa só vai me apoiar, me ajudar, caso ela ganhe algo em troca. Ou ela acha que vai ganhar algo em troca. E na verdade, a própria ideia de uma boa democracia representativa, eu vou deixar linkado nos textos todos que eu falo sobre a democracia, a origem da democracia, o que é democracia direta, porque é ruim, e democracia representativa, tem como base a ideia de um tomar da cá, mas de projetos e ideias. Porque assim, por exemplo, numa democracia direta, né, as pessoas votam diretamente e a maioria decide tudo. A ditadura da maioria. Então muitas vezes aconteceu o quê? O que a maioria quer, o resto odeia. Então imagina, sei lá, você tem um grupo de pessoas e tem metade mais uma mulher
e o resto é homem. As mulheres querem rosa e os homens querem azul, fazendo uma homenagem a Damares. E os homens odeiam rosa. Não querem usar rosa de maneira nenhuma, mas a maioria quer rosa. E aí? Né? Se você fizer isso, você causa uma grande satisfação na maioria, mas uma tremenda satisfação no restante. Agora, numa democracia representativa, em que você tem que levar considerações consensuais, você tem que buscar um meio termo. Como que seria isso? Né? Por exemplo, eu tenho, imaginando essa população fosse criar um parlamento, votar. Então, se formasse um partido do azul, um partido do rosa, um partido do verde, um partido do amarelo, um partido do branco e assim por diante, em partido de outras coisas meio malucas, e aí formaria um congresso em que nenhum partido era a maioria absoluta. Eles teriam que dialogar, negociar e chegar a uma conclusão. Qual seria a proposta, provavelmente? Chegar a um meio termo, uma mistura. Então, ao invés de azul ou rosa, poderia, sei lá, ser um verde. Talvez a maioria daquela população tenha verde como sua segunda cor. Pronto, aí eu vou conseguir. O que você chegaria com uma coisa dessa? Você conseguiria um nível de satisfação alto, não altíssimo, não total, mas alto, para a grande maioria da população, e um nível de satisfação baixo. E isso está ligado, inclusive, à própria ideia da racionalidade de uma democracia, porque normalmente o que é melhor é aquilo que não é tão radical, aquilo que é meio, aquilo que é moderado. Né? Então, o toma lá da cá, ele se expressa, ele é o meio que se chega a isso. Por quê? Por exemplo, tem um governo de centro-direita, ele tem um pacote, um projeto econômico, mas ele não é maioria na Câmara. Então ele chega no partido de centro-esquerda e fala assim, olha, eu tenho esse projeto econômico e eu sei que você gosta um pouco dele, mas apesar que você não gosta de mim, que tal você apoiá-lo? Votar nele também. E a centro-esquerda fala assim, não sei, o que eu vou ganhar com isso? Olha, tem uma bandeira sua aí, algum projeto seu, que você também goste e tal? Ela fala assim, tem esse projeto de educação. E assim ele fala assim, ok, então eu voto no seu projeto de educação e você vota no projeto econômico. Houve um toma lá da cá no sentido de projetos, de ideias. O que isso vai produzir? Vai produzir aqui políticas que vão agradar tanto os eleitores da centro-direita quanto da centro-esquerda. Diferente de empurrar goela abaixo tudo que a centro-direita queira. Não parece algo mais racional, mais agradável socialmente? E então, a política é isso. A ideia da democracia representativa, ainda mais nos seus vários formatos, você tem então uma Câmara, você tem um Senado, você tem um presidente, etc., os governos estaduais, municipais, a ideia, mesmo que quem fez não tivesse tanto conhecimento assim, mas a ideia original e dos grandes teóricos da ciência política é levar a isso. Então, isso é a essência do toma lá da cá, e é bom. A democracia, quando feito com boas ideias, quando é feito com projetos, isso na verdade melhora a democracia, melhora o bem-estar das pessoas, melhora a qualidade dos governos, e não o contrário. Agora você está falando, mas espera aí, você está falando de um caso aí hipotético, ideal, maravilhoso. No Brasil não é assim, no Congresso os deputados não têm ideias. A maioria não tem de fato, mas não são todos, isso é um erro. Tanto que partidos já se aliaram ao governo e defendem a sua agenda, que é uma agenda em muitas partes impopular, sem ganhar nada em troca. Foi o caso do Novo, foi o caso do Podemos, foi o caso dos Cidadãos e alguns nomes dissidentes de alguns partidos, somente vindo do MBL, como o Kim Kataguiri. Por quê? Porque eles tinham essas mesmas ideias, mesmos projetos, essas mesmas propostas. Então eles tinham. E não precisaram nem mesmo receber uma contrapartida. Então existe sim. E existe também alguns outros que não estão fazendo parte do governo, etc., e que também têm suas ideias, suas propostas, etc., e que daria para negociar alguma coisa, para dialogar. Então, o toma lá da cá, ele é a essência da política e, se feito com ideias, com projetos, é a melhor forma de política, a melhor forma de governo, a forma mais democrática de fato. Porque ao invés de ser uma maioria esmagando a minoria, é uma coisa consensual que agrada a quase todo mundo.
ok? E bem, aí você fala assim, mas isso não seria suficiente no Brasil. Bom, existe uma outra forma de você conseguir que, por exemplo, deputados votem a você sem você precisar dar cargos, ministérios ou coisa assim. Que é você, por exemplo, fazendo alianças eleitorais. Que não é crime, não é a coisa mais moral, mas assim, bela. Moral não é nem moral, né? Nem imoral. Mas não é tão bela. Que é uma aliança eleitoral. Então, por exemplo, o Bolsonaro foi muito bem votado em São Paulo. E o PSDB está com as pernas bem bambas depois da última eleição. Então imagina assim, qualquer candidato que o Bolsonaro lançar na capital, São Paulo, é forte, é muito forte. E se São Paulo perder a capital de novo, quer dizer, se PSDB perder a capital de novo, é perigoso. E se perder daqui 4 anos o governo do estado, pode morrer o partido, literalmente. Então o Bolsonaro pode fazer isso. Chega para o PSDB, olha, vocês podem apoiar inteiramente a reforma da Previdência, fala assim, não sei, o que eu ganho, não sei o que, meio impopular e tal. Apesar que não precisa, né? Já que não precisa tanto, já que o Dória é um grande nome, mas é só um exemplo. Então, se vocês não apoiarem, talvez eu precise lançar um candidato aí em São Paulo, tá ok? E aí vai ficar meio difícil para vocês, hein? Entendeu? Então é uma forma de também tomar lá da cá em relação a questões eleitorais. E não é uma questão imoral, não é uma questão criminosa, antidemocrática, porque ainda é o povo que vai votar. Bolsonaro pode não lançar candidato em São Paulo para beneficiar o PSDB e a população votar em outro partido. E aí? Ninguém está mandando a população votar no PSDB. Ou melhor, ninguém está obrigando a população a votar no PSDB. Ainda seria a opção do povo. Okay? Isso faz parte também da política como um todo de você ajudar aliados ou não, do ponto de vista eleitoral. Okay? Você querer que isso mude, aí você já não quer. Isso é uma coisa muito importante que eu ter falado no começo, mas você não pode querer que a política seja um jogo de freiras. Porque política é política. É jogo pelo poder, como eu falei no começo. Ok? Bem, mas você fala assim, mas eu acho que nem isso ia dar certo. Né? Nem mesmo ajudando o PSDB, nem mesmo ajudando o Novo, Podemos, DEM tal. Não seria o suficiente. Eles querem cargos, eles querem ministérios, secretarias e tal. E a gente entra na parte mais polêmica do vídeo. Porque assim, diferente do que os bolsonaristas falam, e o próprio Bolsonaro fala, ele não fez tão diferente do que os governos anteriores. O que os governos anteriores faziam, né, a presidência? Tinha alguns ministérios que eles levavam a sério, ok? Normalmente da Fazenda, que hoje é o da Economia, o da Justiça e um outro. O resto, eles leiloavam, digamos assim, para os partidos e para algumas bancadas temáticas. O que é uma bancada temática, como o pessoal fala? Porque assim, como o nosso sistema eleitoral é uma porcaria, como eu já expliquei lá no meu vídeo, é óbvio que grupos com muito poder financeiro e muito organizados vão conseguir eleger pessoas que defendam eles. Está falando dos latifundiários, do funcionalismo público, das igrejas, das empresas de armas, outras empresas e assim por diante. Então, isso que vai formar as bancadas famosas, bancada evangélica, bancada da bala, bancada do boi e assim por diante. Só que aqui está, o que moralmente, de qualidade, essas bancadas são diferentes de partidos? Nada. A única diferença dessas bancadas é que, na verdade, elas estão espalhadas entre os partidos. Mas se elas fossem um partido, digamos assim, oficialmente, seriam partidos que têm poucos projetos em comum, em que a única coisa que eles se uniriam é para defender privilégios da sua classe, da sua corporação. Só. Então, tipo, dizer, tipo, não, negocio com partido, negocio com bancada, não era para ser elogiado. Inclusive é uma tática ruim. Como eu falei, essas bancadas elas não têm um plano profundo, assim, tal. Elas têm só essa coisa em comum, a gente precisa defender nossos financiadores. E o resto, cada um pensa diferente. Ok? Então, você querer negociar com bancadas é, na verdade, só com bancadas, melhor dizendo, é ruim. Antigamente, né, quer dizer, nos governos anteriores, se negociava com bancadas por medo de retaliação. Porque
porque essas bancadas eram muito boas para fazer isso. Elas tinham dificuldade para provar qualquer coisa assim, fora privilégios, mas elas têm uma grande força para travar o governo. Então você ser amigo delas não era tão vantajoso, mas tê-las como inimigo é uma dureza, que é aquela coisa que eu falei no começo, medo. Então, o que o governo Bolsonaro fez não é nada novo, foi uma ideia ruim na verdade, apenas isso. Ele não deixou de negociar com partidos e negociou só com bancadas, o que é uma coisa ruim taticamente, não é moralmente superior, de maneira nenhuma. Ok? Mas o que era ruim nisso no passado? O ruim, na verdade, não é que isso era corrupção, coisa assim, é que isso levava a uma má, da maneira que era feita, a uma má administração, porque era muitas vezes colocado gente completamente incapaz em ministérios importantes, como a educação, a ciência e assim por diante, e que o cara estava preocupado simplesmente em ficar lá e ficar colocando aliados e parentes em cargos importantes. Só isso. E tinha uma troca muito rápida, causando instabilidade. E bem, só que em outros países nós temos sim ministérios e secretarias que vêm de partidos. E isso não acontece. Por quê? Porque existe um filtro, existe um crivo. De chegar assim, olha, por exemplo, chegar no PSDB, que tem economista, que tem sociólogo, que tem professor, que tem cientista, tem tudo ali. Eu quero alguém para a educação, mas eu quero alguém que tem conhecimento, que entenda, etc. E eles mandam. Okay. Os maiores economistas do Brasil já fizeram parte do PSDB, o Franco, Fraga e assim por diante. Então, falar que não, ser do partido não presta. Tipo, como assim? O cara desaprende, o cara perde algum talento para entrar no partido? Sem falar que quase todos os ministros do Bolsonaro eram de algum partido. Essa ideia de que são todos técnicos é uma ilusão que não tem cabimento. Salles, Damares, o Antônio do Turismo, o Bibiano, etc. Agora não vou lembrar todos os nomes deles, mas todos eles eram de partidos. Os únicos que de fato não eram de partidos e são grandes nomes, assim, de fato, é Moro, Guedes e o Marcos Pontes, apesar que até que o Sérgio não está fazendo lá tanta coisa pelas próprias dificuldades da pasta. Mas são esses caras. E os militares, é claro. Mas fora isso, você ainda tem pessoas e partidos ali. E pessoas com moral duvidosa, como é o caso do Marco Antônio, que foi pego com Antônio Álvaro, que foi pego com evidências que ele usou laranjas. Ou seja, mesmo que o Bolsonaro diga que é diferente, ele usou das mesmas armas, só usou mal. Vale lembrar que ele fez exatamente essas duas coisas que eu falei sobre a questão de colocar aliados, articular para colocar o menos pior, como no caso da presidência do Senado e da Câmara, principalmente a presidência do Senado, que na Câmara não tinha muita coisa que fazer, ainda mais porque o PSL não é um partido, é uma concha de retalhos. Se fosse um partido forte, unido, daria para lutar para apontar um candidato, mas eles não conseguiram. Então, aparentemente Bolsonaro não fez nada, seguiu a maré, Maia reeleito presidente da Câmara. Bem, e fazia até sentido porque o Maia defende a reforma da Previdência até mais que o próprio Bolsonaro. Mas o Senado foi um caso à parte. Tinha o Renan Calheiros, mas o Renan Calheiros estava fraco porque o Senado foi mais a metade, quase 2/3 de renovação. Então, assim, era possível ter quase qualquer resultado ali com o apoio do Bolsonaro, principalmente. Mas tinha alguns nomes que se destacavam, que era o caso do Álvaro Dias, Tarso Gereissati, Regufe, entre outros. Só que o Bolsonaro, ao invés de apoiar um destes, que no caso do Álvaro Dias, é um cara com ficha limpa, com experiência, que o partido é da base do governo e assim por diante, ou o Tarso Gereissati, que, por exemplo, por mais que você possa discordar, não gostar dele, mas ele é um cara experiente e era uma representante do PSDB. Então isso poderia não só dar uma boa força no Senado, mas fortaleceria na Câmara também, porque o PSDB tem uma boa bancada na Câmara. Ou mesmo alguém do MDB, tinha uma senadora que eu esqueci o nome, me perdoe, mas que também fez frente ao Renan Calheiros, poderia trazer a parte boa, ou quer dizer, a parte menos pior do MDB para o governo.
ele preferiu, né, o Onyx, na verdade, preferiu apoiar o Davi Alcolumbre. E como eu já contei aqui, ao que tudo indica, foi apenas porque o Davi Alcolumbre é um amigo, é um aliado de longa data do Onyx. Ele chegou a empregar a esposa do Onyx no seu gabinete. Então foi uma questão pessoal, não foi pensando no governo. O Davi Alcolumbre não tinha experiência, não era uma pessoa necessariamente confiável e fazia do DEM, era mais o mesmo. Todo mundo avisou isso. Eu avisei, eu critiquei isso, eu falei que isso, diferente do que falaram que era uma grande mostra que o Onyx era um gênio, pelo contrário, mostrava que o presidente tinha muito poder, que poderia colocar um presidente do Senado com certa facilidade, mas também era um erro tático. E eu acertei por ser pessimista, mas eu errei um pouco por ser pessimista, por ser pouco pessimista. Né? Porque eu acreditava que o Davi Alcolumbre demoraria para virar casaca. E não demorou nem um mês. Lembre-se disso. Né? Ele foi contra a CPI do Judiciário, fez várias críticas à reforma da Previdência, entre outras coisas. Então, assim, o Bolsonaro, ele articulou, ele tentou colocar aliados, tentou empregar líderes de certos partidos, mas fez a pior maneira possível, porque ele basicamente pegou gente ou despreparada ou gente do DEM, né? E a parte do DEM menos influente. Okay? Então, naturalmente, aconteceu o que já era esperado. Os partidos como PSDB, MDB, DEM e outros partidos do tal centrão se afastaram do governo, ok? E só ficou, então, o próprio PSL ficou batendo cabeça entre si, até que agora chegou à conclusão que quer a reforma de Previdência, e ficou esses poucos partidos que têm essa bandeira muito forte, o caso do Novo, Podemos e os Cidadãos, favorável ao governo. Então, assim, o Bolsonaro, ele articulou, ele tentou, ele fez as coisas da maneira velha também, ok? Em nível um pouco menor, mas fez da maneira errada. Ele poderia muito bem ter feito o quê? Como eu falei, ter colocado o PSDB ou o MDB na presidência do Senado. Poderia ter colocado, sim, pessoal nos ministérios dos partidos, mas gente preparada. Existe muita gente preparada em todos esses partidos, você pode ter certeza disso. Ok? Poderia ter dialogado mais, conversado. Ok? E, né, principalmente antes, poderia ter ajudado gente melhor a se candidatar no partido, porque, meu, é incrível como conseguir só achar gente ruim. Tem poucos nomes lá bons, né, como Luiz Felipe, entre alguns outros nomes, mas é difícil. Okay? Então, isso é articulação e nada disso é corrupção. Okay? Nada disso ia destruir nem é antidemocrático. Então, aqui já resumindo o vídeo, o que é articulação política? É toda ação política em prol de ganhar poder, né? Ou manter-se no poder, ponto. O que é o toma lá da cá? Você pode ter esses dois sentidos. O toma lá da cá, no sentido mais genérico, de eu faço uma coisa e para você fazer outra por mim, é a básica da política. Não existe política sem toma lá da cá. A única outra forma é você bater na pessoa ou ameaçá-la. Aí você não tem toma lá da cá. Mas fora isso, você sempre vai ter toma lá da cá na política. E agora, mas quais são as formas de tomar da cá mais profundas, mais sérias, que não sejam dar cargos aos partidos? É aquilo que eu falei, troca de tentar fazer uma negociação com projetos, com leis, com alianças eleitorais, ou até mesmo permitir a vitória de alguns aliados em alguns cargos chaves, como a presidência do Senado, a presidência da Câmara, que poderia ter sido feita melhor e não foi. Então, novamente, é possível sim governar governar o Brasil. Não da melhor maneira possível, isso é claro, mas é. Vale lembrar que o governo Temer, né, por todos os efeitos que o governo Temer tinha, o próprio Temer tinha, mas ele pegou um país extremamente instável, quase à beira de um colapso. Ele é extremamente impopular, nem era visto como legítimo, ele nem usava faixa presidencial, só usou no final para passar para o Bolsonaro, literalmente. E ele passou uma série de reformas. E quase passou a reforma da Previdência, com um Congresso dominado pelo setor do funcionalismo público que é contra a reforma. Isso não fez isso por causa daquele grampo lá com o Joesley. E agora Bolsonaro assumiu com um Congresso renovado, Congresso que a maioria é a favor da reforma da Previdência, ok?
É a favor. Pode não ser a favor dessa proposta, mas é a favor da reforma da Previdência. O seu partido conseguiu ser praticamente o maior partido da Câmara, ou é o segundo maior, com apoio maciço das ruas. Agora, me diz, como é que ele não consegue fazer isso? Como é que ele não conseguiu fazer algo que quase foi feito por um cara com tudo contra? Lembrando que a bancada do funcionalismo público diminuiu pra caramba, né, nesse Congresso. Então, como que você pode dizer que a culpa é do Congresso, que é falta de articulação, e não é simplesmente incompetência? Quantas vezes o Bolsonaro ficou criando picuinhas, críticas, xingando deputados e congressistas à toa? Né? Quanto tempo demorou para ele mesmo admitir, falar que era a favor da reforma da Previdência? Quantas caneladas ele deu, como por exemplo, falando que, que tinha muita gordura ali, que poderia reduzir a idade, etc. Aliás, quanto tempo demorou para ele ter uma proposta? Ele mesmo dava nas entrevistas, ele falava coisas diferentes do que tem na proposta atual. E você vai me dizer que isso não é incompetência? Desculpa, ok? O sistema brasileiro é ruim, eu concordo. É muito ruim. É difícil fazer coisas mais profundas, assim, necessárias, mas daria. Além disso, ok, o sistema brasileiro é ruim. Agora, qual proposta que ele tem para fazer reforma política? Uma boa reforma política? Ele não tem. Ou as que ele tem são péssimas, como eu já tratei em meus textos e vou tratar em vídeos. Então, espero que tenha ficado claro. Se você concorda, compartilhe com isso com o maior número de pessoas, dê o seu like. E se você discorda, dá seu dislike e comenta aqui, mas com argumentos, ok? Então é isso. Valeu. Falou.